Oi pessoal, hoje voltamos ao nosso pomar de kiwi ou kiwi, como preferirem, para apresentar para vocês uma possibilidade que nós lançamos na pergunta que abre o título do vídeo. É possível produzir kiwi apenas com uma planta? Se a gente observar algumas características específicas do kiwi, nós chegaremos ao nosso resultado final que tanto nós queremos, que é a produção, né? Nós queremos colher frutos. Falando em frutos, nós temos um outro vídeo no canal, que vocês podem buscar, explicando o momento certo de fazer a colheita do fruto e como nós podemos ter lá na frente um produto macio, doce, saboroso, sem que ele esteja estragado, visto que na maioria das gôndolas de supermercados vocês encontrarão o fruto ainda duro. Então a maioria acaba não gostando do kiwi quando não conhece, justamente porque vai consumir a fruta nesse estado que não é o adequado, e a partir dali a pessoa acaba abrindo mão desse fruto saboroso e altamente nutritivo. Então nosso sistema de condução aqui, por se tratar de uma planta que precisa de tutoramento, não posso simplesmente deixar a planta se desenvolver sem um tutoramento, então aqui um sistema de condução latada, que é muito parecido com o da videira, da parreira, mas com algumas características diferentes. Então essa é a primeira questão. Se vocês observarem, as plantas foram devidamente podadas, porque a poda é necessária fazer anualmente, tentando formar uma espinha de peixe, e a partir nós teremos então as brotações e a formação de ramos produtivos, e principalmente neste momento estamos no forte da florada. O kiwi, ele é uma planta dioica. O que quer dizer isso? Uma planta dioica é aquela que tem na sua flor os dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Porém, se vocês visitarem um pomar de kiwi, vocês encontrarão plantas masculinas e plantas femininas. Em alguns casos pode haver tanto a masculina quanto a feminina na mesma planta, mas isso a gente explica logo em seguida. Por que isso acontece? Apesar de ser uma planta dioica, um dos órgãos, dependendo da flor, ele é atrofiado. Então ele é estéril, ele não vai ajudar de forma solitária na frutificação. A frutificação acontece na flor feminina. Então mesmo que eu tenha uma flor masculina, esta flor sozinha ela não frutificará. Então, para a gente entender melhor, se vocês observarem as imagens, fica muito fácil de identificar cada uma das flores. Talvez alguns de vocês já tenham observado essas diferenças, mas não saibam qual é a flor masculina e qual é a flor feminina. Então a ideia primeiro é explicar. Na flor masculina nós temos um elevado número de estames, que são as hastes que estão na parte central da flor ali, espalhada, pode ter mais de 100 estames. E na ponta dessas estames, aquela cor geralmente mais alaranjada, é onde ficam as anteras, e ali está localizado o pólen. Porém, na parte central vocês vão ver uma pequena protuberância esbranquiçada, parece um ponto ali, que é o pistilo, e no caso da flor masculina, o pistilo, que é o órgão feminino, ele é totalmente atrofiado, ele é estéril. Então não é possível fazer a autopolinização nesta flor, não vai resolver nada, ela não vai frutificar. Do outro lado, nós temos a flor feminina. E a flor feminina, ela tem o aparelho reprodutor feminino, o pistilo, dividido em vários órgãos, ela tem este órgão bem desenvolvido. Tanto é que vocês observam a flor feminina e vocês já veem que a parte central, que no caso da flor masculina era bem atrofiada, na flor feminina ela tem muitos estigmas, que são aquelas hastezinhas brancas, e esse estigma é funcional, ele não é estéril. Porém,
as anteras que estão ao redor do pistilo, da mesma forma que na flor masculina, aquelas hastes com a ponta alaranjada, no caso da flor feminina, essas anteras são estéreis. Então, a partir desta informação, que é essencial na cultura do kiwi, você já vê que não é possível produzir apenas com a flor masculina, uma planta que só produz flores masculinas ou uma outra planta que só produz flores femininas, eu não tenho como produzir kiwi, eu não vou ter produção de kiwi. Além disso, claro, ele é exigente em frio, bastante frio, mas uma vez florescendo, a frutificação só se dará caso haja polinização. Então eu preciso de insetos polinizadores, a própria ação do vento e outros eventos que auxiliem na polinização de ambas as flores. Então eu preciso que o inseto carregue o pólen que está nas anteras da flor masculina e fecunde a flor feminina, já que as anteras da flor feminina são estéreis. Desta forma, eu terei frutificação e como nós tivemos este ano, apesar desta região aqui não ser indicada para a produção comercial do kiwi, nós temos este ano possivelmente uma boa produção, porque há mais um detalhe. As flores, tanto a masculina quanto a feminina, elas precisam abrir na mesma época, porque se a flor masculina abrir muito antes da feminina e depois ela cai, eu não terei da mesma forma a produção, porque não houve a polinização. Então, para eu produzir kiwi numa planta apenas, o que eu preciso fazer? Eu preciso enxertar numa planta feminina um galho de uma planta masculina. Neste caso, se as duas flores florescerem na mesma época, eu tendo agentes polinizadores ou fazendo a polinização manual, aí sim eu terei a produção tão esperada. Então a dica é valiosa, esperamos assim mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.